reuni com um grupo de amigas protestantes evangélicas que trabalham em educação. E a gente começou a se reunir uma vez por semana para orar. O grupo era formado porque em alguma escola que eu tinha ido, de alguma forma, ou havia me procurado para dizer, quando eu era pequena eu frequentava a igreja, ou amigas que frequentavam a igreja junto comigo e que eu já conhecia, ou amigas de trabalho que demonstravam um desejo e interesse de buscar Deus uma vez por semana junto, uma amiga católica que sempre foi muito cuidadosa e carinhosa no jeito de procurar e de pedir ajuda para a sua vida. E aí a gente começou a se reunir para uma oração breve de 30 a 40 minutos, uma vez por semana. E o nosso pastor, tinha me indicado um livro, que é esse aqui, O Poder de uma Vida de Oração, de Paul Miller. E geralmente eu não me dou muito bem com a leitura desse gênero de livro. Mas aí eu falei, não, espera um pouquinho e eu comecei a ler. E o que eu mais gostei nesse livro, desse americano, é porque ele é um homem de verdade. É porque geralmente parece que quem ganha autoridade para escrever sobre um tema como esse é um cara que tem uma trajetória, como a gente costuma acreditar, e que é um equívoco, de sucesso. É o rei da oração, né? O cara que faz uma oração e o chão treme na hora. E o Paul Miller, ele não é assim, é uma coisa muito engraçada, porque ele é uma pessoa muito comum. E porque ele é comum, ele me atingiu em cheio, e aí por isso que quando a Noemi falou, fala sobre uma coisa, eu falei, eu quero dividir um pouco o que eu tenho aprendido com esse homem, sobre oração. Uma outra coisa que me fez escolher esse tema é porque as meninas falam que eu sou uma mulher de oração. Isso me emociona porque eu não sou. Eu não sou. Minha mãe era. Meu pai era. O meu pai, quando acordava todos os dias de manhã, eu lembro que tinha um ritual. Ele sentava na cama e não levantava sem orar. Então, era muito comum vê-lo de costas, sentado, com a cabeça baixada, e eu tenho essa cena como alguém que dizia, eu vou começar meu dia dizendo para Deus que se ele não estiver junto, eu não ando. E esse foi um segundo grande motivo. Só que eu tenho começado a sentir, a partir da maturidade e das experiências como esse grupo de amigas e na igreja, que eu tenho começado a entender a oração como essa conversa que acontece o dia todo. E que você vai criando uma sensibilidade para começar a conversar com Deus e dizer para Ele as coisas no silêncio. E por causa desses 3 motivos, eu achei que a gente tinha um bom tema para a conversa e uma boa possibilidade de falar sobre oração. Então, vamos lá. O que eu aprendi num dos capítulos desse livro? Na verdade, é a tese inicial do Paul sobre oração. Ele traz para a gente a ideia de que não tem outro jeito de encontrar um caminho de conversa com Deus se a gente não obedecer à ideia de que a gente precisa voltar a ser criança. Com Nicodemos, se vocês se lembram daquela história que a gente aprende tanto quando é criança, com Nicodemos, a conversa foi muito interessante, porque ele era um homem da lei, um sábio, uma pessoa importante, e quando ele
ele falar com Jesus, porque ele está muito interessado na ideia de poder nascer de novo, não, na ideia de poder chegar no céu. Aí Jesus fala para ele, ó, você vai ter que nascer de novo, você vai ter que voltar para o ventre. E aí era uma conversa esquisita para Nicodemos, né? Não, mas como é que eu nasço? Como é que faz isso, né? Alguns podem entender que esse era um princípio de reencarnação, mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ele vai dizer, você vai ter que começar a sua vida de um outro jeito. E esse autor, o Paul Miller, ele fala que não tem jeito da gente aprender sobre oração se a gente não voltar a ter atitudes na relação com Deus como a das crianças. E de verdade, eu já tinha feito a PEC, como toda boa moça cristã da minha geração, tinha me formado na Aliança Pró-Evangelização de Crianças, eu tinha aprendido muito sobre a relação de Jesus com as crianças. Mas eu nunca tinha pensado que tinha na relação de Jesus um texto escondido, que era esse texto que dizia que Jesus está sempre aberto para receber os pequeninos, e que a gente pode ganhar com Jesus essa condição de criança. E por que ele desenvolve isso? Vou citar alguns textos da Bíblia e eu mesma aqui vou coordenar isso. Em Marcos 9, tem uma passagem que é muito conhecida na Bíblia, que é do versículo 33 até o versículo 37, que a gente quase sabe de cor, né, gente? Ele entrou na casa, ele perguntou... no caminho, lá no caminho, os discípulos estavam andando e os discípulos estavam discutindo, longe de Jesus, quem era o maior, quem era o primeiro. Isso não é uma conversa de criança? Eu nunca tinha pensado nisso. Vocês não pensam, quem é o melhor? Quem é o mais bacana? Quem é o mais forte? Quem consegue fazer isso? E eu fui pensando, eu nunca tinha pensado nisso. E a conversa dos discípulos era uma conversa infantil, era uma conversa para saber quem ia ganhar aquilo, quem era o primeiro. E aí Jesus chamou os 12 e ele tentou saber o que eles estavam conversando, mas a Bíblia fala que eles guardaram silêncio. Eles não queriam contar para Jesus que a conversa era quem é o maior. E aí Jesus responde de um jeito muito enigmático. Se alguém quer ser o primeiro, será o último servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas o que me enviou. Aí tem uma figura de criança ali que a gente põe foco nessa figura. Mas o autor fala, é gozado, porque Jesus não os repreendeu. Ele não disse para eles, mas que conversa boba é essa? Eu ia dizer isso. Para de ser criança. Pelo contrário, Jesus continuou a conversa. Então, esse autor insiste nessa atitude de que a gente tem que parar de procurar um jeito muito sofisticado de falar com Deus. Eu não gosto muito das doutrinas que colocam limite para a conversa com Deus, dizendo disso Deus cuida, disso Deus não cuida. Desse campo da tua vida é você que tem que batalhar, nesse campo da tua vida é com Deus, como se existisse uma cisão entre mundo espiritual e mundo real. Essa é uma marca muito do nosso tempo. Parece que a gente tem que guardar a experiência religiosa como uma experiência muito pessoal, ou algo que pode gerar um estranhamento. Como é que alguém que gosta de pensar, que é crítico, que tem um amor pela cultura dos livros e a cultura intelectual dos homens, pode se gastar tempo com essa coisa tão pouco real que é Deus. E aí ele chama a gente a pensar que essa fronteira entre o real e o divino é o que mais afasta a gente de Deus.
e que seria muito bacana que a gente se aproximasse dele como crianças se aproximavam dele, sem muito pré-requisito, sem muita formalidade. Lembrando do meu pai, para o meu pai era quase que impossível orar sem camisa, porque tinha ali uma marca de respeito muito grande, e tudo bem para o meu pai, mas qual é a formalidade que a gente carrega que impede a gente de começar a conversar durante o dia com Deus? Uma segunda questão que ele me ensinou, unindo esse princípio, tem lá o versículo clássico, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aquela espontaneidade de quem corre para Jesus, de quem a princípio não o chama de mestre, mas que sabe que tem ali alguém que coloca no colo, que aconchega, que traz para perto, é uma espontaneidade que a gente perde na fase adulta, porque a gente vai procurando justificativas para se aproximar do mestre. Então, o primeiro princípio é talvez a gente tenha que olhar como as crianças se aproximam das pessoas. As perguntas que elas fazem, às vezes tão ousadas. Ele cita uma conversa, acho que foi com Nataniel, eu vou lembrar aqui depois, se o Fio tivesse aqui, era hora de perguntar, que era um sábio, e que quando ele vê que é Jesus, ele fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é, eu sempre vi essa conversa como que homem rude, só que o autor chama atenção de novo que Jesus não o repreende, pelo contrário, Jesus o elogia pela franqueza. E se a gente pega os salmos, a gente percebe que o salmista, nesse sentido, ele é ousado, porque às vezes ele fala de uma condição que ele está tão desgraçada que a gente fica gaguejando para ler. Nossa, mas como é que ele fala tudo isso? Persegue meu inimigo, tira o olho dele. Eu penso, nossa, olha só o que ele pensa. Só que lá no final de todos os salmos quase ele recupera o relacionamento e a crença de que Deus sabe o melhor para a vida dele. Mas eu nunca tinha pensado que com Deus a gente pode ser sem filtro de como a gente está. E que por isso a ideia e a imagem das crianças é tão bacana. Um outro princípio que ele traz é que a gente não precisa se preparar para chegar perto de Deus. Isso me emociona porque eu tenho vivido tempos muito difíceis como educadora, mas eu sei que vocês, jovens, têm vivido tempos muito difíceis como pessoas. Eu acho muito difícil ser homem hoje. Rodrigo, Silas estava aqui, Nilton, Andrei, acho muito difícil ser homem hoje. Eu acho que nós vamos chegar numa sociedade melhor, vocês vão aprender um pouco sobre as marcas que um mundo muito construído pela lógica masculina deixou na sociedade, mas é muito difícil ser homem hoje, porque está na mão de vocês uma geração que consegue pela primeira vez junto fazer perguntas. Mas é assim mesmo. Mas espera um pouquinho, tem que ser desse jeito. Ao mesmo tempo, está muito difícil ser mulher hoje. Muito difícil. Porque a gente precisa fazer uma virada, como dizia Che Guevara, a gente tem que endurecer sem perder a ternura, e está difícil, porque a gente está perdendo a ternura. Uma geração de mulheres pouco ternas, às vezes, e que na luta da vida tem ficado mais como a sogra de Noemi, mais para amargas. E aí, precisando reconstruir uma relação afetiva com a vida e com o mundo. E esse autor fala que às vezes a gente pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois eu me aproximo de Deus. Primeiro eu vou. E aí ele lembra de um jeito maravilhoso, um dos textos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião, que é Mateus 11, 28, que é o Jesus meigo,
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus fala que é para a gente chegar perto dele, e o jeito de chegar perto de Jesus é na conversa, e a conversa é a oração, né? É essa a lógica. É claro que é bom quando a gente vai feliz, mas o melhor momento para a gente chegar perto dele é quando a gente está pesado, quando a gente está sobrecarregado. Não tem um jeito de se preparar, essa é uma formalidade adulta. Lembra que o primeiro ponto é a gente precisa chegar perto de Jesus como crianças que, machucando, correm para o colo do pai e da mãe. Eu sou uma mulher de quase 56 anos. Eu tenho muita dor no coração de quem não tem uma figura paterna que permite aproximar essa ideia de pai da ideia que eu tenho de Deus. Porque eu tenho essa possibilidade, que é, eu podia correr para ele. Eu sempre conto isso, eu queria ver a cara de vocês nessa hora. Eu não posso contar quem era, porque a sua mãe conhece. O meu pai achava a gente as coisas mais especiais do mundo, e era bem exagerado. E quando eu tinha uns 19 anos, já na Paulistana, eu namorei um moço da Paulistana e ele terminou comigo. E a minha mãe tinha ido viajar e eu cheguei em casa chorando muito porque ele tinha terminado comigo. E quando eu cheguei, o meu pai assustou com aquele choro dele e disse: entra no carro agora que eu vou te levar lá para você terminar com ele. Aí eu falei: pai, ele terminou comigo. Ninguém termina com você. Você vai lá e vai falar para ele. Eu já ia terminar, é que não deu tempo. Mas eu não posso falar isso, eu não ia terminar. Não, não. Tinha uma ideia ali de proteção. Eu tô aqui, eu te protejo. A gente não pode esquecer na oração que ele chama a gente cansado e oprimido para uma conversa. E é para a gente, olha, o final desse texto é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha como é que Jesus se apresenta para a gente. Porque eu sou manso e humilde de coração. E olha que promessa para dias tão difíceis. E achareis descanso. Eu fico emocionada porque eu estou muito cansada. E ele está dizendo: eu tenho descanso. Chega perto, eu cuido. Eu não deixo ninguém terminar com você. É claro que, graças a Deus, que eu tinha minha mãe, que depois chegou com sensatez nessa conversa. Mas é muito bonito pensar, que a gente pode se aproximar dele como crianças, crianças que falam besteira, crianças que são espontâneas, crianças que falam sobre alegrias e tristezas, crianças que falam sobre medo, crianças que não têm filtro quando confiam na pessoa, crianças que estão com a alma ainda pouco marcada pela vida. Crianças, vinde a mim, é seu o reino. Então, o convite de voltar para aquela relação tão simples com a autoridade do Pai. 2, não se preparar para a oração. Eu vou ficar bacana, eu vou primeiro parar de fazer essa bobagem que eu estou fazendo, eu vou deixar de ter esse negócio aqui que me atrapalha, aí eu vou. Não, não, ele fala: não, não, é o contrário. Você está cansado e sobrecarregado? É comigo mesmo. O meu jugo é leve, eu sou manso e tenho descanso para você. Aí eu lembrei, esse aqui eu lembrei, não peguei o do publicano e do fariseu. Eu devo ter ensinado para vocês isso na escola dominical, Nildinho, Andrei, eu devo ter dado essa aula para vocês, que é uma aula maravilhosa, que é uma historinha que Jesus conta, que está lá em Lucas 18. Espera um pouquinho aqui, Lucas 18, de 9 a 14. Olhem lá, é uma historinha, né? Então, é uma parábola. Opa, peraí que eu errei, que eu fui no Lucas 9, já chego no 18. Lucas 18,
de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Olha lá o que punha o cara a se achar o mais bacana. Eu sou justo. E o gozado é que o princípio de justiça desse que se achava muito era começar a desprezar os outros. Ele se achava a última bolacha do pacote. E aí Jesus resolveu contar uma história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Então, o fariseu é o que se achava mais justo do que todos. E o publicano era um homem que, pela sua atividade na sociedade, ele era considerado o pior. Às vezes eu fico pensando, sem querer tematizar muito aqui com vocês essa questão, que é mais ou menos político, que chega perto da gente hoje e fala, eu estatuo como político. A gente olha e fala, nossa, era o publicano aqui dessa época. E aí ele fala que os dois vão orar, os dois vão falar com Deus, e olha lá, o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lembrem-se que o ponto anterior é que é para a gente chegar perto de Deus acabado. Esse aqui não está chegando nada acabado, né? Está chegando dizendo, olha que privilégio seu, Deus, de me ter na sua presença. Eu sou o cara, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não sou injusto, eu não sou ladrão e eu não sou adúltero. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu. Eu fico imaginando que ele orava olhando para o chão. Ele orava sem conseguir olhar nos olhos de Deus, sem conseguir imaginar uma conversa olho a olho com Deus. E aí, olhem o que ele fazia. Ele batia no peito a mão e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só isso. Só isso. Deus, sê propício a mim, pecador. Olha para mim. Seja bondoso com seu olhar. Me dá uma chance com seu olhar. E aí Jesus fala, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Olhem só que coisa isso. A gente tem um padrão de oração, a Bíblia é clara e é cara aos princípios de que é para a gente entrar no quarto, em silêncio, no segredo, que é para a gente ser autêntico com Jesus, que é para a gente não criar um reino fictício, onde só entram as pessoas que fazem isso ou as pessoas que fazem aquilo, que não é para a gente se colocar na condição de juiz. Eu lembro quando eu aprendi Romanos 2:1, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque quando julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, porque praticas o que julgas. E eu sempre ficava pensando, não, é o outro que está julgando, mas algum segredo tem nessa perseguição que os cristãos às vezes assumem de olhar para o outro e não olhar para si mesmo. Algum espelho, a psicanálise é boa para isso, algum espelho tem nessa relação de perseguir o erro do outro e não dizer o que esse publicano disse, olha para mim, Deus, sê propício a mim. Olhem essa figura, tem um fariseu ali apontando um publicano e dizendo, eu não sou como esse aí. E tem um publicano que está olhando para si.
A oração é algo que a gente faz quando a gente olha para a gente e fala: Deus, sê propício a mim. Em Mateus 6, do versículo 6 até o versículo 8, tem algo muito bacana. Olha lá, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, olha que lindo esse segredo aqui sobre oração. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Gentios eram os que não estavam ali no caminho, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Não é demais isso? O Senhor sabe do que eu estou precisando. O Senhor sabe que eu estou precisando de sabedoria e descanso. O Senhor sabe que uma amiga minha está precisando de cura para o pai que está entubado, para o marido que está numa infecção. O Senhor sabe que o Brasil está precisando de amor e justiça. O Senhor sabe que eu estou precisando ficar irada, mas não pecar, porque eu pulo para o outro lado na hora. O Senhor sabe. E em segredo a gente vai conversando sobre isso com Deus. E aí eu lembrei de terminar com duas coisas minhas, e não do Paul Miller. Eu lembrei de terminar com uma história que eu também devo ter contado muito para vocês na igreja, porque eu amo a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem de estatura baixa, daquelas que quando a gente olha, fala, eita, não cresceu. E ele era um publicano. Então ele era daquele que a gente olhava e falava, nossa, olha lá o pecador padrão. Olha lá, aquilo ali é um exemplo de pecador. Mas Zaqueu ouviu que Jesus estava vindo. E ele queria muito ver Jesus. A oração é esse desejo de ver Jesus, de conversar com ele, de saber o que ele pensa sobre a vida da gente e se ele está acompanhando ou não os nossos pedidos. E aí Zaqueu sabe que Jesus está chegando e ele, sendo um homem muito baixo na multidão, ele desaparece. É coisa de criança subir em árvore, não é? Eu nunca tinha pensado nisso. É show de rock que vocês ficam todos crianças. Pelo amor de Deus, quando alguém sobe em cima de uma banca de jornal para ver um show, só pode ser um menino. A gente pensa assim, tá certo que eu também penso que é um delinquente, mas um menino. Um menino que quer enxergar, que quer ficar no mesmo lugar, no melhor lugar. E Zaqueu muito rapidamente sobe numa árvore. Jesus sabe tanto do que a gente precisa antes que a gente peça, como esse versículo que eu acabo de ler, que quando ele está passando perto da árvore de Zaqueu, ele olha para cima e fala, Zaqueu, desce, desce depressa, eu vou ficar na tua casa, eu vou ser seu hóspede essa noite, eu vou comer com você. E eu fui lá em Zaqueu ontem à noite, no EMI, e falei, o que será que Jesus pregou ali? Eu não sei se ele falou muito, e se pelo Espírito Santo nada, porque ele foi comer. Mas quando eles acabaram de comer, Zaqueu disse, olha, eu vou dar metade do que eu tenho. E se eu roubei ainda, além disso, eu vou dar mais ainda, eu não lembro qual era a conta. Mas eu fiquei pensando que talvez Jesus não tenha feito uma grande pregação. Só a presença. Eu gostei tanto de pensar que a oração é essa presença
Fica aqui, Jesus. Fica na minha casa. Eu lembro que eu orava tanto por isso num tempo difícil que nós passamos na nossa casa. Senhor, fica aqui. Marca essa casa com sangue do Cordeiro. Avisa para o inimigo que aqui o Senhor está me protegendo. O Senhor não deixa ninguém terminar comigo aqui. O Senhor cuida do meu coração. O Senhor me protege, me põe no colo, cuida de mim. Não necessariamente com a resposta que eu espero, que é a última parte que eu queria falar com vocês. Não necessariamente. Porque aí tem umas 2 ou 3 historinhas na Bíblia que lembram que os cristãos que falam de prosperidade não estão muito estudando doutrina. Porque vejam bem que lembram Daniel e os 4 amigos, mas lembra os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Lembra dos 3? Um dia desse eu pensei que eu quero decorar o nome deles em hebraico, porque eu fico chamando os 3 pelo nome de escravo, né? Porque esse é o nome que eles ganharam no cativeiro. Quando eles foram levados para a escravidão, lá, muito antes de Jesus, eles tiveram seus nomes trocados, mas eles continuaram orando. Olha que coisa. E eles continuaram tendo intimidade com Deus. E aí teve uma lei que dizia, olha, não pode. E pior, vocês têm que orar para mim. Vocês têm que me adorar, o rei. Era uma pegadinha lá do inimigo das nossas almas. E o rei ainda assinou um decreto, e ele gostava dos 3, dizendo que se eles não se curvassem, quem não se curvasse ao rei, seria jogado na fornalha de fogo. E aí tem uma conversa maravilhosa entre o rei e esses 3, porque o rei acha que eles não entenderam. É tão linda essa conversa, e eles ainda avisam, o rei não precisa nem explicar 2 vezes. A gente entendeu sim. E aí tem uma expressão que eu amo. Oh, nós não vamos fazer isso, porque a gente acredita no Deus lá da gente. E ainda que ele não nos livre. Ai, como eu gosto desse ainda que. Na verdade, eu não gosto, porque eu queria que não tivesse ainda que. Mas tem. Ainda que a gente sabe que Deus está no controle. No Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E o resultado não é porque eu não vou morrer ou quem eu amo não vai morrer, mas é porque tu estás comigo. É a certeza da companhia de Deus. Em Abacuque 3,17 fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os produtos da oliveira mintam e o campo não produz alimento, as ovelhas forem arrebatadas do aprisco, e nos currais não há mais gado. Todavia eu me alegro e me exulto no Deus da minha salvação, ainda que. Ou seja, a oração não é a certeza de que os nossos desejos serão realizados. A oração é a certeza de que Deus está no controle da nossa vida. E a gente acalma. Sempre, não. Por isso a gente vai até ele cansado e sobrecarregado, lembra? Porque aí ele carrega. Mas para isso a gente precisa trocar o fardo. E ele avisa, o meu é leve, eu sou manso, me dá o seu, eu carrego. É por isso que eu gosto muito mais de enaltecer essa face do Senhor Jesus do que a do sacrifício na cruz, pregado, que continua o físico da cruz, para mim, não é o mais simbólico. Para mim, o simbólico da cruz é eu carrego o fardo que não é meu. Eu me converteria de novo por entender que é isso que Jesus pede. Eu carrego o fardo que não é meu. Eu tomo para mim. Eu paguei a fatura. Eu falo para as meninas demais isso, porque eu gosto demais dessa ideia.
que ele paga a fatura e prega na cruz. Olha que bonito esse versículo de Paulo. Na hora da morte e da ressurreição, Jesus foi lá, pagou a fatura. Quem tem muita dívida? Ele pagou, pregou a fatura na cruz e mostrou para o inimigo. Não acusa, não. Está pago. E o meu jugo é leve. O que eu queria dizer para vocês da oração? Eu não me acho uma mulher de oração como os meus pais eram, mas eu tenho aprendido a, no decorrer do dia, olhar a Camila para a casa da frente e falar: Jesus abençoa a Camila e Helena. Entrar na escola e falar: Jesus abençoa essa escola, dá discernimento, dá sabedoria, dá amor para a gente. Olhar para vocês aqui hoje e pensar: Jesus, não deixa que nenhum destes pequeninos se afaste e se perca. Soltar murmúrios, ter medo e falar para Jesus lá, escondidinho, Jesus, eu estou morrendo de medo. E tá todo mundo achando que eu estou aqui corajosa, eu estou apavorada, me dá a melhor palavra. E montar grupos de oração, é o que eu queria convidar vocês. Com gente que vocês combinem grupos de oração. Quem que você acha que poderia orar? Meia hora, gente, é o meu. Meia hora. E eu estou em luta, hein? Eu pedi para elas orarem ontem, porque nós não estamos conseguindo voltar por causa do problema das escolas. Falei, nós temos que voltar. Eu estou em luta, eu não estou conseguindo meia hora junto com acho que nós somos 7 ou 8. Então, queria convidar vocês a entrar cada vez mais nessa luta de voltar a ser criança, de não achar que a gente tem que se preparar para chegar perto de Jesus, a gente chega mesmo mal acabado, de não tentar de jeito nenhum a conversa dos fariseus hipócritas que oravam olhando para o outro e não para si mesmos, de lembrar que Jesus gosta de andar com os vulneráveis e que quando ele anda junto com a gente, ele resolve o problema da gente, às vezes sem palavras, só com amor. E de lembrar que tem uma aposta que a gente faz no final de uma oração, que é que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ainda que a figueira, ainda que o vale da morte, ainda que a fornalha, a gente sabe que Jesus vai estar com a gente nessas situações. É isso que eu me preparei, Noemi, e acho que não tem jeito de terminar uma fala como essa sem falar com Jesus. Então, queria orar com vocês. Senhor Jesus, que difícil tem sido a caminhada, que difícil tem sido ser brasileiro nesse momento. O Senhor sabe o quanto eu fico irada, o quanto eu não me conformo, e eu quero pedir que o Senhor me ensine e me dê porção dobrada do teu amor, Pai. Porque o Senhor foi muito mais humilhado do que nós temos sido, injustamente. E o Senhor amou. O Senhor não deixou de amar nem os governantes daquele tempo. O Senhor teve palavras firmes, mas o Senhor não perdeu a ternura com eles, Pai querido. Eu peço que o Senhor ajude a Noemi, a Rosângela, a Priscila, o Andrei, o Rodrigo, o Mateus, a Ana Paula, o Nildinho, a Camila, o Silas, que o Senhor os ajude a encontrar um lugar de paz, um lugar de cuidado, um colo de um pai forte que protege, de uma galinha, como a Bíblia fala, que recebe os seus pintinhos debaixo de suas asas. O Todo-Poderoso é meigo, o Todo-Poderoso é forte para cuidar e para estar ao nosso lado, Pai querido. Mas o Senhor também tem alegria, tem promessas de bem-aventurança, de alegria, de felicidade, que o Senhor possa derramar esse cuidado, Pai. Que esses meninos e meninas encontrem bons companheiros para a caminhada, que eles também encontrem paz profissional,
que eles consigam estudar aquilo que eles gostam, mas sem perder, Pai, o horizonte do reino, que é a nossa aposta na eternidade, Senhor Jesus. Muito obrigada pela Noemi, que tem lutado para coordenar um grupo em tempos de esfriamento e distanciamento, Pai. Protege a Noemi, dá sabedoria, dá discernimento, fala com ela baixinho, como o Senhor falou com Zaqueu, que nem precisa, às vezes, de muita conversa, porque o teu Espírito Santo entra já dando para a gente tudo o que a gente precisa, Pai. Muito obrigada. Em teu nome, amém.